seu Barsi, a gente recebe muita gente que está começando no mercado de ações, né? E muitas dessas pessoas costumam ficar trocando posições. Então, eles esperam uma ação subir muito para trocar por outra. E às vezes essa ação que ele trocou continua subindo, né? E eles ficam malucos, né? E vem perguntas para nós de todas as formas, né? Eu queria saber se vocês recomendam que esses investidores, principalmente os iniciantes, que a gente foca bastante aqui, né? Se eles devem fazer isso, eles devem trocar ações de maneira recorrente, ou se vocês recomendam que eles comprem ações para casar, para ficar boas ações, para ficar basicamente o resto da vida pegando esses dividendos. Doutor Lírio, o que o senhor acha? Bom, de certa forma, isso eu respondi anteriormente, né? Então, vamos lá. Qual é o perfil do investidor? O cara tem que se definir se é investidor em primeiro lugar, para investir precisa ter dinheiro, né? Então, em primeiro lugar, tem que poupar para você fazer uma poupança para começar a investir. Aí, se tiver dinheiro, você pode gastá-lo, você pode colocar na poupança, você pode colocar em CDB, que é um grande concorrente da Bolsa, o maior concorrente da Bolsa é realmente a renda fixa, né? Ou você pode colocar em renda variável, né? Que é, no caso, o investimento em empresas. Ora, se o nome é renda variável, vamos levar a sério isso, é variável mesmo. Varia para os dois lados. Varia para cima e varia para baixo. Então, de vez em quando as pessoas me perguntam o que eu vou investir e tal, tal. Em primeiro lugar, se o cara tiver data certa para precisar do dinheiro, renda variável não é o lugar. Deixa lá num CDB, onde ele se sentir confortável, mas não na renda variável, porque pode ser na data que ele precisar, o mercado está valendo, o mercado está caído. Então, se alguém não tiver o perfil de aguentar, e estamos no Brasil, aguentar 50% de queda sem se cortar os pulsos, sem perder o sono, entendeu? A renda variável é a garantia de um futuro feliz. É o que o Barsi falou, né? É a aposentadoria, né? Aposentadoria que no final da história você não vai nem usar, porque é tanta, o dinheiro se multiplica tanto e tal, e passa a ser tão gostoso ver esse dinheiro crescendo, né? Que você vai você vai comprar a felicidade aqui que não existe. O cara vai ficar feliz, maravilhoso e tal, com endividado, né? Então, quer dizer, está garantindo uma aposentadoria, um futuro mais tranquilo, né? Então, se não tiver o perfil de investidor de renda variável, em que tem que aceitar os trancos que vão acontecer e fatalmente são seguidos, né? Nós precisamos ir longe. Em março de 2020, o sino tocou 6 vezes, 8 vezes no mês, que o mercado caiu mais de 10% ao dia. Não é ao mês e não é ao ano. Então, quem naquele momento se apavorou e vendeu, pagou a conta de quem ficou. Esta que é a verdade, né? Então, nada substitui o investimento constante e aguenta que passa. As quedas que virão, e elas vão passar, e o mercado sempre se supera, né? A próxima alta vai ser maior do que a anterior. Só que precisa estar lá, né? Você não pode sair quando está em baixa. Então, primeira coisa, não saia em baixa. Segunda coisa, invista esperando que vai ter emoção. Tanto você não ficou rico porque o mercado subiu 5% num dia, e também você não ficou pobre porque o mercado caiu 10%. Porque se você não comprou e não vendeu, você está lá, né? O mercado volta. Então, sangue frio. Sangue frio. Não aguenta os trancos que o futuro prova. Isso todos os grandes investidores do mundo, isso não é no Brasil, isso não vamos ser exceção, eles são de investimento constante e aguentam o tranco. Essa é a minha mensagem para a turma que vai entrar eventualmente ver 100 mil reais virar 60, virar 80 e tal, e ficar louco. Não fica, não. Aliás, se tiver mais os truquinhos lá, põe que você vai comprar um produto em promoção. Essa é a minha maneira de pensar. Eu complementaria essa
relato que o Lírio acabou de dizer, falando o seguinte: eu não tenho ações de renda variável, eu tenho ações de renda fixa. As minhas ações, que elas inicialmente eram de renda variável, se tornaram ações de renda fixa. Por quê? Porque quando você entra no mercado focando o investimento e focando a elaboração de um portfólio que seja um portfólio previdenciário, se você almeja ter uma renda mensal, por que você vai vender a ação? Você contrapõe, então, ao teu foco inicial. Se você tem a perspectiva futura de continuar recebendo mensalmente, para que vender? Está entendendo? Então, se você tem essa postura, esse investimento de comprar uma ação, investir, receber os proventos, você não deve vender, enquanto essa ação estiver te proporcionando resultados satisfatórios, tá certo? Eu diria ainda, aconselhando as pessoas que pretendem ingressar no mercado, o seguinte: primeiro, porque na realidade o cidadão que entra no mercado, ele não entende nada de mercado, então ele vai entrar assim dentro de uma postura que ele não sabe o que fazer. A primeira coisa que ele tem que fazer é procurar um profissional que se adapte àquela perspectiva, àquele foco que ele determinar. Por exemplo, se ele interpretar e achar que tem que formatar uma carteira de renda mensal, ele tem que procurar um profissional que vá orientá-lo nessa direção. Se ele entrar no mercado para jogatina, ele tem que procurar um cidadão que é essencialmente especulador. Então, eu diria a todos aqueles que pretendem futuramente ingressar no mercado de valores, dizer o seguinte: nunca, artigo 1º, nunca invista ou aplique no mercado aquele recurso que você tem programado para qualquer outro projeto. Invista e direcione para o mercado exclusivamente o recurso que você pode disponibilizar por tempo indeterminado. O segundo item seria o seguinte: nunca compre uma dica, tá certo? As dicas, elas geralmente se transformam em zicas, que é o quê? Que são estruturas de perdas. Procure sempre avaliar fundamentos extremamente básicos e bem direcionados para uma empresa, é isso? Porque é a forma que você tem de ser um vencedor de mercado. E a terceira orientação minha é o seguinte: nunca venda por necessidade. Por exemplo, se você começar a ganhar e começar a desviar esses recursos da trajetória de reinvestir e começar a comprar outros ativos, né, que possam futuramente te dar dor de cabeça, ou então começar a comprar a prazo em função daquilo que você visa para o futuro, pode acontecer de uma queda no mercado e você ter que vender com prejuízo. Então, a terceira recomendação é nunca vender, tá certo, para assumir um prejuízo. Essas três bases, esses três pilares, são muito importantes de você incorporar na sua filosofia e na sua postura. Outra coisa que eu recomendo também é o seguinte: exorcize o patrimônio. Se preocupe exclusivamente com o dividendo. O patrimônio, ele é uma figura que ela contempla o seu ego, enquanto que o dividendo contempla o seu bolso. E ele é que te proporciona a possibilidade de você prosseguir reinvestir. Assim é que, se você exorcizar o patrimônio, esquecer os momentos de baixa, tá certo? Você vai ter surpresas, porque no momento em que isso voltar, o seu patrimônio vai crescer várias vezes mais do que aquele que você perdeu. É a minha recomendação, tá ok?